todos no mudo aqui e depois eu falo um pouquinho da prova. Ativar mudo. Beleza, pessoal. Lembrando que vocês podem me interromper. Hoje, por que eu tô me ouvindo, hein? Será que alguém tá com... Ativar o mudo de todos. Misericórdia, se eu estiver me ouvindo. Agora sim. Não dá, né, pessoal, para ficar me ouvindo aqui. Então, novamente... Opa, alô? Que alguém falou comigo? Eu. Bom Oi, dia, meu tudo amor. bom? Bom dia. Bom dia. Fala, Sarinha. Não, acabei de entrar. Ah, então beleza. Achei que você estava fazendo alguma pergunta. Então, vou deixar vocês no mudinho aqui, para a gente começar. E aí, hoje, nós vamos terminar a terceira fase da dosimetria da pena. Vou fazer uma breve revisãozinha. E depois, nós vamos lá para a última prova da OAB, que eu acho que vai ser bem interessante para a gente, para que vocês vejam como esse tema cai na prova da OAB, precisa ser estudado porque cai, né? Vai aparecer lá na última prova. Claro que vão aparecer vários institutos que vocês ainda não viram, mas é uma oportunidade interessante para a gente poder falar, discutir e verificar, principalmente, que o foco nosso, quando a gente dá aula, é trazer para vocês os institutos que mais caem lá na OAB, né? Não quero assustar ninguém com a prova, né? Porque teve gente que se assustou, ficou desesperado, falou: meu Deus, que prova difícil, professora. Não é não, não é não. Na primeira vez que a gente vê, até parece ser difícil, mas não é difícil não. Se a gente estudou, se a gente treinou, né? Se a gente treina, não é difícil. Eu digo para vocês uma coisa inicialmente: a prova de penal, ultimamente, está sendo a mais difícil de fazer. Prova de civil está mais simples, administrativo está mais simples, o bicho pega bastante em penal. Deve ser porque a maioria das pessoas gostam muito de direito penal e todo mundo vai lá para o direito penal. Então, eles estão dando uma forçada a mais no direito penal. Depois vocês me dizem o que vocês acharam. Vamos primeiro terminar a dosimetria de pena para a gente poder ir lá para a prova. Vou aqui direto, deixa eu até tirar o alarme do meu celular. Coisa chata é esse alarme ficar tocando e eu dando os pulos na cadeira, né? Peraí. Alarme não. Então, tirei o alarme. Vamos lá. Eu vou projetar aqui o slide, mas vai ser bem pouquinho, porque a última fase da dosimetria é bem pouquinha. Mas é a última parte aqui. Se vocês não estiverem vendo, me avisem, ou se minha voz estiver picando, também me avisem. Vamos lá, bem light. Oi, meu amor, pode falar. Eu não entendi muito a parte da fixação da pena. Eu tive um pouco de dificuldade. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar um livro de apoio, vai ter que pegar as últimas duas aulas e rever essas últimas duas aulas aí. Isso que é uma vantagem que a gente tem, é que as aulas estão lá postadas, gravadas, né? Mas hoje eu vou fazer uma introduçãozinha e vou passar pelos pontos novamente. Então, se tiver alguma dúvida que surgir, você me fala, tá? Mas entender mesmo, a gente entende depois que a gente força lá a aprender, né? Na hora do estudo, não tem jeito. Ué, peraí que vai aparecer aqui para nós. Oh, meu Deus. Eu acho que... Vocês estão vendo aqui o slide? Estão conseguindo ver no Não. Alô? Não. Juro. Só. Então, Sim. Ai, professora. não. Agora sim. O que eu fiz? Nem sabia que dava para fazer isso. Então, calma aí. Vamos aqui. Nós estamos no encontro 6
E hoje é o terceiro dia que a gente fala, terceiro encontro que a gente fala de fixação da pena. Rayane falou, não entendi muito bem. É normal, pessoal, porque esse tema é cheio de detalhe, complexo. Vamos aqui ver, eu vou dar uma visão global, vamos ver se vai sobrar dúvidas. Olha lá. Primeiro, o critério trifásico de aplicação de pena, ele vai estar no artigo 68. O que significa isso? A Constituição Federal vai dizer que as penas têm que ser individualizadas. Cada pessoa... Desliga o microfone, quem está com o microfone aberto, por favor. Deixa eu tirar aqui, que está judiando o meu ouvido. Cada pessoa vai receber uma dosimetria de pena a depender se elas preenchem ou não os requisitos do critério trifásico. Pode ser que uma pessoa receba uma pena maior e outra pena menor pelo mesmo crime. E isso é devido à individualização da pena. O critério trifásico nada mais é do que o juiz pegar a pena que está no Código Penal, que está lá o patamar mínimo e máximo, e adequar essa pena àquela pessoa. E como ele faz isso? Ele vai passar por 3 fases. Na primeira fase, ele vai verificar as circunstâncias judiciais do artigo 59. Ali, a pena vai subir ou descer à medida que ele preenche ou não os requisitos do 59. Ela, então, vai sair do patamar mínimo e pode chegar até o patamar máximo. Nessa fase da dosimetria, são 8 circunstâncias judiciais que vão ser aferidas. Estão lá no artigo 59. Culpabilidade, antecedentes, motivos, comportamento da vítima, circunstâncias. Essas 8 circunstâncias da primeira fase, elas vão valer 1/8 do intervalo de pena. Como que eu sei qual que é o intervalo de pena, professora? Eu pego a pena mínima, diminuo pela pena máxima e o resultado eu divido por 8. Então, às vezes, 1/8 de pena vai valer 1 mês, às vezes 1/8 de pena vai valer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 2 meses, vai depender do crime que está sendo julgado. Vai lá, poxa, o crime que está sendo julgado é tráfico de drogas. Eu vou lá na lei, no artigo 33 do tráfico, a pena mínima é 5 e a pena máxima são 15 anos. Então, o intervalo de pena aqui são 10 anos. 5 menos 15, 10. Vou pegar esse 10, vou dividir por 8 para saber quanto que é 1/8. E esse 1/8 vai ser o que vai subir na pena. Nessa primeira fase da dosimetria, a pena não pode descer aquém do mínimo. Vai ficar aqui no máximo, que vai diminuir, vai ser no mínimo. Às vezes nem sai do mínimo. E essa observação não pode ir aquém do mínimo, vale para a primeira e para a segunda fase. Então, primeira e segunda fase da dosimetria nunca diminui aquém do mínimo, vai ficar no mínimo legal. Na terceira fase que nós vamos ver hoje, é possível que vá abaixo do mínimo. Maravilha. Primeira fase da dosimetria da pena, então, olha lá, são as circunstâncias judiciais. Então, no artigo 59, cada uma vale 1/8 do intervalo de pena. Quanto a essas continhas, a OAB não cobra. Eu vou mostrar a última prova da OAB daqui a pouquinho, galera. Vocês vão ver que eles não cobram conta. Por que eu estou ensinando conta para vocês? Porque na prática, na vida real, a gente precisa saber se o juiz aumentou ou diminuiu certo. Então, estou falando para vocês qual que é o critério que usa na prática. É importante. Depois, saímos das circunstâncias judiciais, vamos para a segunda fase. Na segunda fase, nós vamos analisar circunstâncias agravantes e atenuantes de pena. O que é isso, professora? São as circunstâncias que vão estar lá no artigo 61, 62, 65 e 66 do Código Penal. Lá vai estar descrito, vai ter uma lista de circunstâncias que agravam a pena e circunstâncias que atenuam a pena. E aqui é importante a gente saber
quando é circunstância judicial, quando é circunstância agravante, quando é a causa de aumento e diminuição. A gente saber as nomenclaturas, já já eu repasso as nomenclaturas. Então, eu estou na segunda fase. Vou para as circunstâncias agravantes e atenuantes. Elas vão aumentar a pena ou diminuir. Como que eu sei? Eu vou pegar, então, a pena da primeira fase da dosimetria. Vou lá pegar a pena da primeira fase da dosimetria e vou dividir por 6 essa pena. Cada 1/6 vai ser uma agravante e uma atenuante, que vai aumentar ou diminuir. Tem 2 agravantes? Subo de 2/6. Tem 2 atenuantes? Desço 2/6, voltou para o mínimo. Então, eu pego a mínima, pego a pena mínima e vou. Cada circunstância agravante ou atenuante vai valer 1/6 dessa pena mínima. Pena mínima não, desculpa. Dessa pena da primeira fase. A gente chama de pena base. Lembra que o intervalo de pena na primeira fase, 1/8 a gente contou do intervalo? Não contamos na segunda fase do intervalo. Na segunda fase, nós vamos contar da pena base. A pena que saiu da primeira fase divide por 6. Significa, então, que essa pena base vai aumentar de 1/6 ou diminuir. Circunstâncias agravantes e atenuantes, a gente viu na aula passada quais são. Nós vimos que uma circunstância agravante é motivo torpe, motivo fútil, traição, emboscada, reincidência, vimos um monte. Circunstância atenuante, quais são as circunstâncias atenuantes? Vimos que são menoridade relativa, ter o réu na data do fato entre 18 e 21 anos, ou na data da sentença mais de 70 anos. Nós, então, passamos lá no Código Penal, nos artigos 60 e poucos ali, e vimos quais são as circunstâncias que atenuam e agravam a pena. Eu, Marisa, uso para lembrar que atenuante e agravante na segunda fase pela ordem alfabética, ó. Aqui é muito parecido os nomezinhos agravante e aumento, então eu ponho em ordem alfabética. Então eu sei que a é na segunda fase, a D é na terceira fase da dosimetria. Estou na segunda fase ainda. Na segunda fase eu vou ter, quando eu terminar essas agravantes e atenuantes, eu vou para a terceira fase com a pena chamada pena intermediária. Nela já vão estar ali a primeira e a segunda fase. Para a terceira fase, eu venho com essa pena intermediária pronta e vou analisar quais são as causas de aumento e diminuição. Aqui tem um detalhe que salva a nossa vida. As causas de aumento e diminuição, quando elas estão lá no Código Penal, pode estar na parte geral, pode estar na parte especial, pode estar em legislação fora, todas elas virão com uma fração, né? Então, é muito fácil da gente identificar o que é uma causa de aumento, diminuição. Vai estar assim, a pena aumenta de 1/3, a pena aumenta de 1/3 até a metade, a fraçãozinha, já sei que está na terceira fase da dosimetria. Ou, tentativa, a pena diminui de 1 a 2/3 se for tentativa. O que é isso? Causa de diminuição de pena. Uso de arma de fogo no roubo. A pena aumenta de 2/3. Opa, causa de aumento de pena. Então, aqui, nós vamos lá para o crime, na parte especial do código, vamos verificar se existe alguma causa de aumento de pena. Se tiver, já sabemos que ela incide na terceira fase da dosimetria. Aí fica fácil para a gente entender as nomenclaturas, ó. Circunstâncias judiciais estão no artigo 59 do Código Penal. Circunstâncias agravantes e atenuantes estão no artigo 60, 61, 65 e 66 lá do Código também. Está por ali no 60. Terceira fase, quais são as causas de aumento e diminuição? Fácil. Se tiver uma fração ali, aumenta de 1/3, diminui de 1/3, sobe 1/5, vai para os quintos dos infernos,
causa de aumento ou diminuição. Fácil, pessoal, para a gente identificar. Só faltou aqui falar o que é a diferença, né? Eu tenho muita gente que erra quando fala assim, quando o crime é qualificado ou quando tem uma causa de aumento. Às vezes a gente chama tudo de qualificado, tudo de agravante. Não pode. O que é o crime qualificado? Crime qualificado é aquele cuja pena muda totalmente do tipo simples. Exemplo, eu tenho um homicídio simples, pena de 6 a 20, se eu não me engano. Homicídio qualificado, por exemplo, foi um feminicídio. A pena aumenta e ela vai ser de 12 a 30 anos. Então, a gente já começa a dosimetria de pena com a pena maior do qualificado. Então, quando a gente começa a contar e já vai fazer aquele intervalo da primeira fase, já estamos com crime qualificado, com a pena totalmente modificada. Aí a gente começa lá o nosso critério trifásico. Aqui, então, na terceira fase que nós vamos estudar hoje, nós temos a pena intermediária e a partir dessa pena intermediária nós vamos subir de 1/3 dela, 1/6, aumentar, diminuir, conforme ela se encaixa nas causas de aumento e diminuição. O fato se encaixa aqui. Vamos pensar que fosse, né, um crime de furto, mas teve uma tentativa. Então, na segunda fase, eu pego a pena intermediária e diminuo da tentativa. Simples e fácil. Alguma pergunta até aqui? Rayane, fiz um global aqui. Você tem alguma dúvida até aqui? Pode falar para mim. Entendi, professora. Beleza? Surgindo dúvidas, você chama aqui. Mas eu peço para que vocês assistam novamente as aulas passadas, porque lá eu dou uma detalhada maior aqui, tá? Falo de cada um, mas fique à vontade para perguntar. Vamos então para a tal da terceira fase da fixação. Aqui vamos ter causas de aumento, causas de diminuição de pena. Já já a gente vai para o código para a gente fazer uma visão geral lá e identificar quando aumenta, quando diminui, quando é circunstância judicial e ficar bem fixado na nossa cabeça. Primeiro, o juiz passará para a terceira fase da dosimetria de pena, analisando as causas de aumento e diminuição. Apenas nessa etapa, a pena poderá ficar aquém do mínimo ou além do máximo, combinados no preceito secundário do tipo penal. O que eu quis dizer aqui em juridiquês? Preceito secundário do tipo penal significa onde está descrita a pena. Vai estar lá, crime X, pena, reclusão de 2 a 15 anos. O que significa? Esses limites que estão lá no preceito podem diminuir abaixo do mínimo ou subir acima do máximo nessa fase aqui, na terceira fase. O Código Penal indica o quanto de pena será aumentada e o quanto será reduzida. O juiz vai ficar nesses critérios aqui. E, né, juiz fixando a pena, passando lá pela circunstância que aumenta ou diminui, terminando essa terceira fase, analisando, e a gente já vai para o código, quais são as próximas medidas que ele vai tomar? Já estou com a pena definitiva aqui na mão, já passei pelas 3 fases. No final, eu verifiquei que o crime foi tentado, então eu diminuí a pena e ficou lá uma pena final, uma pena definitiva em 6 anos e 5 meses de reclusão. O que eu vou fazer agora? Agora o juiz ele vai analisar se tem possibilidade de, primeiro, detração. O que é detração? A detração está lá no artigo 42, vou deixar esses slides para vocês, e lá no 42 vai dizer que tenho que descontar da pena definitiva a pena provisória que ele cumpriu.
Por esse crime, que ele pegou 6 anos e 5 meses, ele já está cumprindo 1 ano preso. Ele já está lá em preventiva faz 1 ano. Então, da pena definitiva eu vou detrair o tempo que ele está preso. Aí ele vai ficar de 6 anos e 5 meses, cai para 5 anos e 4 meses. Aí o juiz já define ali. Depois, ele vai verificar a possibilidade de substituição por restritiva de direitos. Está lá no artigo 44 essa substituição. Vamos lembrar o que são penas restritivas de direito? Prestação de serviço à comunidade, proibição de frequentar determinados lugares, pagamento de indenização lá para a vítima. Temos um monte de restritivas. Por exemplo, suspensão do direito de dirigir, um monte de restritivas. E aí o juiz vai verificar nessa fase se a pena, depois de subtraída pela que já cumpriu, se cabe essa substituição. Aí a gente vai lembrar quais são os critérios de substituição que estão no artigo 44 do Código Penal. Ele vai dizer que se for crime culposo, ou seja, a vítima não teve a intenção, mas ela agiu de forma descuidada, com imprudência, negligência e imperícia, é possível a substituição de pena por restritiva de direito, qualquer que seja o volume de pena. Pode ser uma pena de 100 anos, dá para substituir por restritiva. Mas e se for crime doloso? Aí precisa ponderar. Se o crime doloso tiver violência ou grave ameaça contra a pessoa, eu só consigo substituir a pena se ele for menor de 4 anos. Eu estou aqui com uma dúvida que já a gente vai lá. Depois, eu tenho então a substituição de pena. Vou ter que ver o quanto de pena que a pessoa pegou para saber se dá para converter em restritiva de direitos. Se ele não é de violência ou grave ameaça contra a pessoa menos de 4 anos, eu substituo aqui essa pena por restritiva. É legal para o réu? Ótimo, não vai preso. Vai ter uma restritiva, vai lá assinar a cadernetinha no fórum, né? Então, quando sai a sentença, a gente tem que verificar. Opa, aqui cabia restritiva de direitos. O juiz não deu, então eu vou pedir essa conversão em restritivas. Saiu lá a restritiva. Maravilha, nosso cliente fica feliz. Teve a detração, mas não deu possibilidade de restritiva. A pena era alta, a pena era de crime doloso, mais de 4 anos, então não dá restritiva. Nós vamos ver, então, o juiz vai verificar qual o regime inicial de cumprimento de pena. Qual que vai ser o inicial? Vamos lembrar dos regimes de cumprimento de pena? Fechado, semiaberto e aberto. Quando o crime for de reclusão, o regime inicial para o primário pode ser os 3. E para o reincidente também, os 3. E se o crime for apenado com detenção? Detenção nunca pode começar no regime fechado. Detenção, o regime é semiaberto ou aberto. Salvo se ele fizer alguma coisa dentro do presídio, aí regride para o fechado, mas inicialmente semiaberto e aberto. E aí nós temos uma tabelinha no artigo 33 para dizer para a gente qual que é a pena necessária para uma pessoa ficar no regime fechado, no semiaberto ou no aberto. O juiz vai pegar aquela tabelinha ali e vai colocar a pessoa no regime de pena adequado. Vamos lembrar, mais de 8 anos, regime fechado. Menos de 8, mais de 4, regime semiaberto. Menor de 4, regime aberto. Esse é pro primário. Reincidente, qualquer pena vai pro fechado. Olha só. Mas a jurisprudência, os tribunais deram uma amenizada ali no reincidente. Disseram o seguinte: se ele passou ileso na primeira fase da dosimetria, não tinha nenhuma circunstância judicial que piorasse a vida dele, então ele tem que estar bem na primeira fase da dosimetria, mas
a pena dele, desse reincidente, é menor de 4 anos, ele não vai para o regime fechado. Ele inicia no semiaberto. Então, aqui, a gente tem uma política de anti-encarceramento no nosso país. E por quê? Porque o judiciário sabe que o nosso sistema carcerário é superlotado e não atinge os fins que deveriam atingir, que são a ressocialização do condenado, né? Eu preciso de que uma pessoa saia melhor do que ela entrou. Então, o que eles fazem? Quando a pena é menor, quando a pena é baixa, faz de tudo para ele não ir para a cadeia, porque lá ele vai arrumar os contatinhos, pode sair pior do que entrou. Então, essa é a política de anti-encarceramento. Nas próximas aulas, depois da prova, a gente vai ver um monte de benefícios: liberdade condicional, liberdade provisória, suspensão condicional da pena, vários e vários tipos de benefícios penais que vão demonstrar o quanto que a nossa política é anti-encarceramento, né? Olha lá. E por fim, regime inicial de cumprimento da pena, ele vai verificar se vai para o semiaberto, para o fechado, e daí depois ver se tem possibilidade de suspender a pena. Suspensão condicional da pena, pessoal, está no artigo 77, e ela é realizada para pena baixinha, que não caiba restritiva de direitos. Teve violência ou grave ameaça, não cabe restritiva de direitos, a gente vê se cabe suspensão condicional da pena. Vamos aprender ela ainda, mas basicamente significa: se ela cumprir os requisitos, essas condições que o juiz vai impor, ela não se recolhe ao cárcere. Essas condições vão ter um período para que ela seja cumprida. Aí o juiz vai impor condições como se fossem restritivas: proibição de frequentar determinados lugares, proibição disso, proibição daquilo, e a pessoa, cumprindo as condições, extingue a pena, sem ela ter passado nem na porta da cadeia. Vejam só quais são, então, as possibilidades que o juiz verifica. Passou, verificou essas possibilidades, eu já tenho a pena definitiva. Agora vai lá para a vara de execuções criminais, vai expedir um mandado de prisão para essa pessoa, se ela pegou uma pena suficiente, né, para ser presa, e aí ela vai começar a cumprir a pena dela, né? Senão ela vai começar a suspensão ou inicia a restritiva de direitos. E essa daqui, pessoal, foi o nosso critério trifásico. Vamos lá para o código para eu mostrar para vocês sobre a terceira fase da dosimetria, como que a gente identifica isso. Cadê? Oi, pode falar. Bom dia, é o Carlos. Bom dia. E não é relativa sobre a aula. Os slides já estão aparecendo, porque para mim não tem nenhum até agora. E você tá pelo celular? Sim. Ah, então deve ser isso, viu, Carlos? Porque eu tenho percebido que às vezes o aluno não consegue ver Bom porque dia, está pelo celular. Bom dia. Não é o celular, não, eu tô pelo celular, tá aparecendo normal para mim. Uhum. Eita. Ah, então eu não sei dizer, Carlos. Eu tinha certeza que era essa história do celular. Mas eu deixo disponibilizado para vocês os slides, tá? Depois você me pede ali que eu mando para você. Tá, tudo bem. Tá? Fica tranquilo. Deixa Obrigado. eu então, imagina, deixa eu mostrar aqui então no Código Penal para vocês como vai funcionar. Deixa eu fechar aqui. Olha lá. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de diminuição de pena, aumento e diminuição de pena. Olha lá. Vamos lá no artigo 157, que tem bastante exemplo para nós. 157, crime de roubo. Vamos pensar que a gente está defendendo uma pessoa nessas circunstâncias, ó. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa.
Então, aqui nós temos o tipo simples do roubo, né? O que é? Subtrair de alguém um patrimônio usando de violência, grave ameaça ou tirando a possibilidade dela de resistência. Coloquei um Boa Noite Cinderela ali e levei embora o carro dela. Diminuir, isso é roubo também. A pena, 4 a 10 anos de multa. Então, se tivesse acontecido nessa circunstância, a gente passaria a dosimetria de pena por aqui, ó. A pena de 4 a 10 anos, a gente pegaria aqui e iniciaria a dosimetria de pena. 4 menos 10, 6. Quanto que é 1/8 de 6 anos? Né? Nós vamos lá, eu vou aqui para a calculadora, acho que vocês não vão ver, né? Como que eu faço? Eu pego 6. Oh, meu Deus, a calculadora aqui não está funcionando. 6 vezes 12, para a gente transformar em meses. Vai dar 72. Divido 72 por 8. 9 meses. Então, aqui nesse crime de roubo, cada 1/8 vale 9 meses. Pode subir e descer de 1/8. Primeira fase. Ó, na mesma pena incorre quem logo depois de subtrair da coisa, a fim de assegurar a impunidade e tal. Que não é o caput. Vamos lá, então. Mas vamos pensar que nesse roubo aqui, na mesma pena incorre, tá? Aumenta-se de 1/3 até a metade, se há concurso de 2 ou mais pessoas. Vamos pensar que nesse roubo agimos em concurso de pessoas, Michele e eu. A gente quer roubar brigadeiro na festa de aniversário, né, Michele? Nós duas lá, vamos lá mostrando uma faca. Violência ou grave ameaça. 2 ou mais pessoas. O que vai acontecer? Aumenta de 1/3 até a metade. Isso aqui é o quê? Terceira fase da dosimetria. Eu vou passar pela primeira fase aqui, segunda fase eu vou lá para o artigo 60, vou ver se tem agravantes, atenuantes, e na terceira fase eu posso aumentar se o crime foi praticado por 2 ou mais pessoas. Vamos ver, tem mais causas de aumento no roubo. Olha lá. Mantenho a vítima em meu poder, restringindo a liberdade, tranco no banheiro, limpo a casa dela, não no sentido fascinado da coisa, mas no sentido de levar embora os aparelhos eletrônicos que ela tem. Olha lá, aumento de 2/3 se a violência é exercida com emprego de arma de fogo. Nossa, professor. Então quer dizer que a arma de fogo não torna o crime qualificado? Não, é uma causa de aumento. Veja que ela vem aqui com esse 2/3. Significa que na terceira fase da dosimetria, o juiz, então, vai aumentar de 2/3 de pena. Ó, destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Eu arrombo a porta de alguém com uma granada. Pode ser que exploda a casa inteira, né? Então tem que tomar cuidado quando vocês forem fazer. Não, que isso, professor? Jamais. Aqui a causa que aumenta. Vamos dar uma olhada em causa que diminui a pena? Onde que tem? Ah, nossa querida tentativa. Vamos lá para a tentativa. O que é tentativa, né? A tentativa é quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à nossa vontade. Poxa, a polícia chegou bem na hora, tive que sair correndo, não consegui levar o produto do crime, né? Ó. Tentativa. O crime é tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse caso, o que acontece? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Olha só, então vou diminuir pela tentativa. Tá vendo que veio de 1 a 2/3? Então eu já sei que eu aplico a tentativa
na terceira fase da dosimetria. Sempre que aparecer de 1 a tanto, de tanto a tanto, e estiver falando em fração, eu vou estar na terceira fase da dosimetria de pena. Depois eu falei para vocês... Oi? Assim, só que a jurisprudência, ela já não coloca uma porcentagem, não coloca já, no caso é 1/6, aí no caso eu ia substituir 1/6 por 1/3, né? No lugar de colocar 1/6, não é assim? 1/6 é muito menos que 1/3. Não, a gente vai colocar aqui. Por exemplo, aqui, de 1 a 2/3, como que eu calculo a tentativa? Quanto mais perto a pessoa chegou do resultado, menos diminuição ela vai ter, né? Vamos pensar que aqui foi um caso de tentativa de homicídio. A pessoa tomou um tiro no peito e não morreu porque foi socorrida, operada, ficou 1 mês na UTI, quase que o diabo puxa pela perna ali, ela vai embora. Nesse caso, eu vou diminuir o mínimo possível na tentativa, porque chegou mais perto da consumação. Então, eu vou diminuir 1/3 só. 1/3, por exemplo, de um crime de 30 anos, eu diminuo 10. Então, essa pessoa vai pegar 20 anos na tentativa. Se a pessoa apontou a arma, já veio a polícia e rendeu, nem chegou perto de executar, nesse caso diminui 2/3. Então, um crime de 30 anos, reduz o 2/3, vai para 10 anos. Pode perguntar. Então, assim, é porque aqui, quando a senhora estava explicando como que era a conta, eu anotei que, tipo, sempre iria ser 1/6 na terceira fase da dosimetria, entendeu? Segunda então, não fase. vai ser sempre na segunda fase. Isso. Ó, e é uma boa pergunta sua. Por quê? Na primeira e na segunda fase da dosimetria, primeira e segunda fase da dosimetria, gente, a lei não traz o quanto que aumenta, o quanto que diminui. A lei não traz. Quem fixa isso é a jurisprudência. A jurisprudência, então, coloca que na primeira fase, como são 8 circunstâncias, diminui de 1/8 ou aumenta de 1/8. E na segunda fase, 1/6, aumenta ou diminui. Por quê? Porque a lei não trouxe parâmetros. Então, a gente vai se assegurar na jurisprudência. Todo juiz usa esse critério na primeira e na segunda fase? Não, já que não é, ele não precisa seguir a jurisprudência se não for súmula vinculante. Mas o que a gente tem de seguro aqui que os tribunais usam? Esse critério de primeira fase 1/8, segunda fase 1/6, terceira fase, a lei traz para a gente o quanto que aumenta e o quanto que diminui. Então, a gente não usa a jurisprudência, a gente usa a lei. Então, eu acho que na hora de anotar, ou eu devo ter falado errado, ou você anotou errado aí, Raiane. Terceira fase, a lei traz. 1/6 é só na primeira, é só na segunda fase. Tem juiz que usa 1/6 na primeira também, viu? Mas aí é exceção. Obrigada. Nada. Maravilha, pessoal. Aí, ainda eu disse para vocês que terminou as causas de aumento e diminuição, vai acontecer a detração de pena. Vamos lá para o artigo 42 para a gente ler o que é esse raio de detração de pena. Olha lá. Vai estar escrito assim, ó. Detração. Computa-se. Pessoal, eu vou só tirar o fone, que tá me dando muita dor de ouvido, ver se vocês conseguem me ouvir, tá? Se não ficar ruim. Deixa eu ficar mais perto. Senão eu tiro o fone e vou aumentar o som do computador. Porque eu acho que esse fone tá me dando muito... Deixa eu aumentar o som, peraí. Dá para ouvir, professora? Dá? Eu vou aumentar o som de vocês, porque, gente, como dói meu ouvido. Hoje eu vou, à tarde que eu não tenho plantão, eu vou lá na farmácia comprar um remédio de ouvido. Eu também dói muito. Dói. E eu, como eu dou aula todo dia, esse negócio que tá me dando uma fadiga. É verdade. Né? Vamos lá então, minha gente. Sabe o que eu faço, Má? Ah, Eu uso aqueles grandão, só que eu deixo no pescoço.
Eu tenho grandão, só que ele não tem microfone. Aí eu deixo ele no pescoço, não dói o ouvido, entendeu? Então, se você chegar aqui, eu tô com o negócio no pescoço. Quem vê, fala, essa menina é louca. Imagina, Michelle, ninguém acha você louca. Eu acho que Hoje eu também não tô usando fone, não. eu acho que eu vou fazer assim, eu vou colocar ele aqui assim, para vocês ouvirem, e eu não vou deixar vocês falarem só, não, aí fica ruim, né? Eu quero que vocês falem. Vamos lá, então. Se não tiver ouvindo, estiver baixinho, dá um grito aí para mim, tá? Olha lá. Detração. Computa-se na pena privativa de liberdade, na medida de segurança, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro e o cumprimento da pena administrativa. Detração nada mais é do que diminuir a pena que a pessoa já cumpriu de forma provisória por esse crime. Essa aqui é a detração. O que mais que eu falei depois? Substituição de restritiva. Vamos lá, artigo 44. Pena restritiva. Elas são autônomas e substituem a pena privativa de liberdade quando? Aí a gente vê se aquela pessoa faz jus a restritivas. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena se o crime for culposo. Olha lá, que beleza. Depois, o réu não for reincidente em crime doloso, não pode ser reincidente. E aqui, ó, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que a substituição é suficiente. Eu vou converter em restritivas, então, se for crime culposo, se for doloso, menor de 4, e não tiver violência ou grave ameaça à pessoa, e ele não for reincidente, passou ileso pela primeira fase da dosimetria. Eu tenho medo de depois não ficar o som na gravação, então deixa eu voltar. Vamos então agora, galerinha. Mas ouvir, pro. O problema é na gravação, porque senão eu tenho que gravar tudo de novo. Eu vou fazer um teste depois, sem, para ver. Vamos então agora, para eu falar um pouquinho para vocês da última prova da OAB, que caiu uma parte de dosimetria de pena. Eu vou ler para vocês, e aí se preparem, porque eu vou deixar no AVA para vocês a prova, mas para vocês acompanharem comigo, preciso que vocês deem um print, porque eu vou ler, e aí vocês vão acompanhando aí. Como que eu fiz para pegar essa prova? Simples, ó. Vocês estão visualizando a minha área o meu navegador? Todo mundo consegue ver? Carlos, você tá vendo? Não. Eu tô vendo. Tá, o Carlos, então sai e entra de novo, que acho que aí você consegue. Eu já fiz isso umas 5 vezes. Oh, meu Deus, aí eu não sei. Você tá pelo aplicativo ou você tá pelo navegador? Pelo aplicativo. Eu não sei dizer o que tá acontecendo aí, hein? Poxa, que triste. Então, teve um momento que abriu e deu pra ver, só que depois fechou e não apareceu mais. Mas aí deve ser, eu imagino que seja a configuração do seu celular. Senão todo mundo tava com esse Ô, problema. professora, pede para ele dar uma olhada no aplicativo, lá nas configurações do aplicativo, se está com as permissões todas, que às vezes pode ser isso. Aí o celular não está suportando. Mas o Carlos o Carlos tem um iPhone X. Você acha que esse menino aí Tá normal. Não sei o que tá acontecendo, só com a sua aula agora. Deve ser perseguição contra a minha pessoa, sua, viu, Carlos? Eu tô achando também, viu? Cai pra porrada então, rapaz. Oi, professora doida. Deus me livre, né, galera? A professora tá aguentando nada. Vamos lá! Mas eu vejo. Não tem problema, não. Hã? Eu vejo a gravada depois. Tá bom.
Vamos lá, deixa eu tomar um golinho dessa pinga. Vamos lá, hoje é dia de maldade. Hoje é dia de fazer os aluninhos dormirem em posição fetal por causa dessa prova. Vamos ver se vocês prestaram atenção ou se vocês largaram o celular e foram dormir enquanto eu estava aqui falando 20 vezes a mesma coisa. Vamos ver Eu só durmo agora. na aula de civil. Ah, galera, é a civil minha que eu dou de pessoas e bens? Você dorme, meu amor? Não, sou Flamengo. Eu estava presente ontem na aula, hein? Hã? Eu vi que eu estava presente na aula onde que a senhora convidou. Então, viu, né? Tem que ser, galera. Estudar. Vamos lá. Vamos lá. Então, olha só, como que eu entrei no site da OAB? É simples, né? Vai lá no Google, coloca FGV, Fundação Getúlio Vargas, OAB. Vai aparecer essa telinha aqui. Essa tela mostra todos os exames da OAB aqui para nós. Todos, todos, todos. E eu escolhi o último exame, que é esse aqui, ó, exame 30. O último exame não é o 31? Não, porque o 31 está suspenso. Ainda não teve prova de segunda fase do 31, ele está suspenso. Inclusive, deixa eu ver aqui se eles já colocaram quando que vai ser a próxima prova. Imagino que eles já tenham colocado aqui. Comunicado da data da prova, aqui, ó. Eu acho que deve ser dezembro, né? Foi o povo que está nessa segunda fase aqui deve estar bem, ó, aqui. Aplicação da prova prática, 6 de dezembro de 2020. 6 de dezembro de 2020. Então, ainda não teve essa prova que nós vamos falar hoje. Então, eu vim aqui, selecionei a última prova do exame 30, e ela... Oh, meu Deus, fica aparecendo um treco preto aqui. E aí eu vim aqui e peguei a última prova de penal. Última prova de penal para a gente ver aqui. A prova de civil tá facinha. Penal, vamos lá. Vamos ler juntos aqui, vamos ler juntinhos. E aí a gente vai identificar que tem dosimetria de pena nessa prova aqui. Olha só. E também tem algumas partes de direito penal 1. Quem já fez direito penal 1 é obrigado a identificar, né? Obrigado não, porque eu preciso estudar. E vocês vão ver a importância dos encaixes da disciplina, né? Quem já teve direito penal, teoria jurídica de direito penal e penal 2, vão ver que faz essa prova aqui com o pé nas costas. Claro que se tiver estudado e lembrado dos requisitos. Porque o restante a gente consegue pegar no código na hora que a gente estiver fazendo a prova. Então, deixa eu fechar aqui essas telinhas. Eu vou precisar de mais uma tela. Vamos lá. Eu oriento vocês a printar aqui e lerem junto comigo. Vamos lá. Deixa eu sumir. Não está sumindo? Lá. Aí você consegue enxergar essas letrinhas miúdas. Carlos, ó o Carlos. Carlos, primário e de bons antecedentes, 45 anos, foi denunciado como incurso nas sanções penais dos artigos 302 da Lei 9.503 de 97 por 2 vezes e 303 do mesmo diploma legal. Lei de trânsito. Desliguei o microfone aí, por favor, gente. Todos eles em concurso material. A gente vai ter ainda essa matéria, acho que na próxima aula. Por quê? De acordo com a denúncia, no dia 8 de julho de 2017, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, na direção de veículo automotor, com imprudência em razão do excesso de velocidade, colidiu com o veículo em que estavam Júlio, Mário, este com 9 anos, causando lesões que foram a causa suficiente da morte de ambos. Consta ainda da inicial acusatória que, em decorrência da mesma colisão, ficou lesionado Pedro, que passava pelo local com sua bicicleta e foi atingido pelo veículo em alta velocidade de Carlos.
As mortes de Júlio e Mário foram atestadas por auto de exame cadavérico, enquanto Pedro foi atendido em um hospital público, de onde se retirou sem ser notado, razão pela qual foi elaborado laudo indireto de corpo de delito com base no boletim de atendimento médico. Pedro nunca compareceu em sede policial para narrar o ocorrido e nem ao Instituto Médico Legal, apesar de testemunhas presenciais afirmarem as lesões sofridas. No curso da instrução, foram ouvidas testemunhas presenciais, não sendo Pedro localizado. Pedro é o que teve lesão corporal. Em seu interrogatório, Carlos negou estar em excesso de velocidade, esclarecendo que perdeu o controle do carro em razão de um buraco existente na pista. Foi acostado o exame pericial realizado nos automóveis ou no local mencionado na pista. O exame pericial, todavia, apontou que possivelmente haveria imperícia, não imprudência, de Carlos na condução do automóvel, o que poderia ter contribuído para o resultado. Então, tinha um buraco na pista, né? Olha lá, vamos continuar. Após a manifestação das partes, o juiz em atuação perante a terceira vara criminal da comarca de São Gonçalo, Rio de Janeiro, em 10 de julho, julgou totalmente procedente a pretensão punitiva do Estado e, apesar de afastar o excesso de velocidade, afirmou ser necessária a condenação de Carlos em razão da imperícia do réu, conforme mencionado no exame pericial. No momento da dosimetria, dosimetria é a fixação da pena que a gente está estudando. Dá uma dose de pena, né? No momento da dosimetria, fixou a pena base. Qual que é a pena base? Primeira fase da dosimetria. Fixou a pena base de cada um dos crimes no mínimo legal. E com relação à vítima Mário, na segunda fase, circunstâncias agravantes e atenuantes, reconheceu a agravante prevista no artigo 61, inciso 2º, a linha H do Código Penal, pelo fato de ser criança, aumentando a pena base em 3 meses. Não havendo causas de aumento e diminuição, terceira fase, reconhecido o concurso material, que vai ser o que a gente vai aprender na próxima aula, a pena final ficou acomodada em 4 anos e 9 meses de detenção. Aí o juiz aqui verifica se tem detração de pena. Não tem, porque ele não foi preso. Mas ele vai verificar se tem substituição por restritiva. Não houve substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão do quanto final nos termos do 44.1 do Código Penal. Aqui, vamos nos concentrar nessa parte aqui que a gente está tendo, né? Sendo fixado o regime inicial de cumprimento de pena, com fundamento na gravidade em concreto da conduta, o Ministério Público foi intimado e manteve-se inerte. A defesa técnica de Carlos foi intimada em 18 de setembro, quarta-feira, para adoção das medidas cabíveis. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado de Carlos, redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus e embargos de declaração, apresentando todas as teses pertinentes. A peça deverá ser datada do último dia do prazo de interposição, considerando que de segunda a sexta são dias úteis em todo o local do país. E aí? Olha só. O que eu tinha que saber de direito penal para fazer essa prova? Eu tinha que saber penal, tá? Não processo. Eu tinha que saber dosimetria de pena, concurso de crimes. O que é concurso formal, concurso material, crime continuado? O que mais? Eu tinha que saber aqui dosimetria de pena. Eu tinha que saber o que é dolo e culpa, quais são as modalidades de culpa, negligência, imprudência e perícia. Em processo penal, eu tinha que saber
que vocês não tiveram ainda, mas eu convido vocês sempre para terem uma aulinha de quarta de manhã, né? Mas vocês ainda vão ter no momento oportuno essa aula de processo. Em processo penal, vocês tinham que aprender qual tipo de ação penal cabível aqui, se cabia representação do ofendido ou não. Tinha que saber restritivas de direito, que a gente falou na aula de hoje um pouquinho, quando que cabe restritivas de direito e regime inicial de cumprimento de pena. A gente tinha que ter essas matérias aqui, ok, na nossa cabeça, para responder essa prova aqui, que é cheinha de detalhes, mas não tá difícil. Vamos ponto por ponto aqui, e as partes que vocês ainda não tiveram, eu vou explicar para vocês, e as que vocês já tiveram, que é aquela parte da dosimetria, eu vou perguntar. Então, vamos lá aqui. Ok, pessoal? Todo mundo conseguiu visualizar? O que vocês acharam inicialmente da prova? Vocês já estão em posição fetal? Os aluninhos da outra turma, eu dei essa coisa, fica todo mundo em posição fetal. Tinha gente que estava até chupando o dedo. Totalmente regrediram a fase da infância. Ainda processando ainda. Tá processando ainda, né? Professora, eu nem ouvi, não estava prestando atenção. Estava olhando o Facebook. Professora, eu estava olhando o Instagram. O Vitão e a menina Luísa. Pra merda, rapaz. Vamos estudar penal, né? Firma no propósito aqui da gente passar na OAB no 9º semestre. Quero todo mundo no 9º semestre já na OAB. E me implorando para eu dar alguma atividade complementar. Fala, jovem. Vamos lá, amém. Então, o que tá rolando aqui? Cada parágrafo eu vou dizer para vocês aqui o que a gente tinha que fazer, tá? Carlos Primário de Bons Antecedentes foi denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 303 duas vezes e 302 duas vezes e 303 do mesmo diploma legal. Todos eles em concurso material, porque de acordo com a denúncia, dia 8 de julho, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, direção de veículo automotor, com imprudência em razão do excesso de velocidade, colidiu com o veículo em que estavam Júlio e Mário, de 9 anos, causando lesões que levaram à morte. Consta ainda, em decorrência da mesma colisão, ficou lesionado Pedro, que passava pelo local. Olha só, aqui ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que o Carlos é primário de bons antecedentes. Ele foi denunciado pelo Ministério Público, é o Ministério Público titular da ação penal. Ele vai denunciar o Carlos por 2 crimes de homicídio na direção de veículo automotor e mais um crime de lesão corporal na direção de veículo automotor. O que a gente precisava saber aqui? Que existem 2 tipos de ações no nosso sistema penal. Ações penais públicas e ações penais privadas. Na ação penal privada, aqui eu estou falando de Código de Processo Penal. Quem vai iniciar o processo com a petição inicial chamada queixa-crime é a vítima. A vítima que entra com a queixa-crime. Quando que essa ação penal vai ser privada, professora? Quando a lei disser esse crime se procede mediante queixa. Nesse caso, é a vítima que vai lá, contrata o advogado e propõe a ação penal. Dos 100% dos casos no mundo, do Código Penal e legislação penal, joga aí 5%, jogando bastante, é a ação penal privada. O resto das ações, a grande massa das ações, são ações públicas. Essas ações públicas significam que quem movimenta a justiça pedindo punição é o Ministério Público. Ele é o responsável por pedir a punição. A petição inicial do Ministério Público se chama denúncia. Ele vai denunciar a pessoa. Dentro da ação penal pública, então, 95%, essa estatística brotou do meu coração, não fiz estatística no código, tá?
brotou do coração aqui. Essas ações públicas são de titularidade do Ministério Público. Porém, entretanto, contudo e mas, existem alguns tipos de ações públicas que precisam de um ok da vítima para que o Ministério Público possa agir. E essas, a gente fala de ações penais públicas condicionadas. Ou seja, o Ministério Público, mesmo nesse tipo de ação que ele que propõe, ele fica com uma algema, aguardando a manifestação da vítima. E essa manifestação da vítima, ela pode vir de duas formas: representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Requisição é 1% das causas, né? Crimes contra a honra do presidente da República, chefe de Estado. Quando aparecer presidente na nossa penal aqui, a gente já pode pensar que é uma requisição. Mas nós vamos aprender a requisição quando a gente tiver essa matéria de processo. Mas na representação do ofendido significa: a lei pontuou no código que para esses casos é necessário representação. Seria a vítima autorizando o Ministério Público a processar. Seria um ok da vítima, que autoriza que essa pessoa seja processada, né? Sem essa autorização, o Ministério Público não pode denunciar. E na lesão corporal de natureza leve ou culposa, que não envolva violência doméstica contra a mulher, não é o caso aqui, está numa legislação de trânsito. Nesse caso, né, de lesão corporal de natureza culposa, preciso da representação da vítima, senão o Ministério Público não pode entrar com a denúncia. E essa representação da vítima, ela tem um prazo para acontecer. E esse prazo são de 6 meses a partir do conhecimento da autoria. 6 meses a vítima tem para representar. Fazer uma folhinha, levar na delegacia ou no MP ou no juiz, dizendo que ela deseja que o processo seja iniciado. E com essas considerações de uma matéria que vocês não tiveram ainda, o que eu posso falar para vocês? No caso da lesão corporal que foi tida contra Pedro, ele representou? Isso foi uma pergunta. Pedro não. O Pedro sumiu. O Pedro saiu a francesa do hospital. Falou: não quero saber dessa palhaçada, não vou ficar em delegacia, em fórum, tchau. Não tive nada, ó. O que ele fala aqui, ó? As mortes de Mário, Júlio e Mário foram atestadas pelo exame cadavérico, enquanto Pedro foi atendido no hospital público, de onde se retirou, sem ser notado, saiu a francesa. Razão pela qual foi elaborado um laudo indireto de corpo de delito, com base no boletim de atendimento médico. Pedro nunca compareceu em sede policial para narrar o ocorrido e nem foi no Instituto Médico Legal, apesar das testemunhas confirmarem. Pode vir o Papa e dizer assim: Pedro foi atropelado e ele quebrou o braço. Se o próprio Pedro não foi atrás de fazer uma representação, nem um boletim de ocorrência, nem nada, o Ministério Público continua com a algema. A chave da algema é a representação. Então, primeiro erro aqui que a gente identificaria nessa prova foi isso. O Ministério Público, como que você denuncia pelo 303 se o Pedro não representou? Essa representação tem 6 meses. A gente viu que o acidente aconteceu, né? O acidente aconteceu dia 8 de julho de 2017. O juiz sentenciou 10 de julho de 2019. Passaram-se, né? Quanto tempo aqui? 2 anos e 2 dias. Já passou 6 meses de velho aqui, não foi? Então, nesse caso, Pedro não representou. Pode o Ministério Público denunciar?
para que o Carlos seja processado por lesão corporal? Resposta: não. A gente ia, então, apelar aqui. E a primeira fica tese... efeito suspensivo? Não, nada de efeito suspensivo. Aqui seria atipicidade. Aqui seria efeito suspensivo é efeito de recurso. Aqui seria uma apelação dizendo que essa ação já não pode mais ser feita contra o Pedro, né? Não, contra o Carlos, tendo em vista que já se operou a decadência do direito de representação. Dessa maneira, não teve representação, esse crime já teve a extinção da punibilidade. Carlos não responde. Ele responderia apenas se no prazo de 6 meses o Pedro entrasse com pedido de representação. Como não entrou, extingue. Mas o Ministério Público está pedindo, por isso que nós vamos no tribunal dizer para o desembargador, para os desembargadores, que o Ministério Público errou. O Ministério Público erra, juiz erra, todo mundo que é ser humano erra. Então, o serviço do advogado é esse, identificar os erros na lei e recorrer quando a lei não for aplicada. Vocês entenderam, então, qual é a primeira tese aqui? Sim. Entenderam, gente? Quem não entendeu pode falar. Então, a primeira tese, tá denunciando sem representação, tá errado. E nem tem como mais representar, que o prazo já foi. Maravilha. Depois, né, mais um erro aqui. E aqui, quem fez penal, teoria jurídica do direito penal, caso do 3º semestre, 4º semestre, 2º semestre, tem que saber. Olha lá, qual foi o homicídio culposo aqui? Foi em qual modalidade? Imprudência em razão do excesso de velocidade, não é? O que é imprudência em razão de excesso de velocidade? Crime culposo. A culpa aqui, ela tem 3 modalidades: negligência, imprudência e imperícia. Negligência é quando alguém está displicente, não está nem aí, o pneu está careca. A conduta negligente vem antes do crime. Ele não revisou os freios, ele não estava nem aí para o carro dele, e aí, na hora que precisou, não tinha. Ele foi negligente, ele foi descuidado, desmazelado, enfim. Imprudência. Imprudência é afoiteza. Afoiteza, a gente aprende isso em dolo e culpa. Imprudência é afoito, o cara lá desesperado, quer acelerar mais do que quer tirar o pai da forca. Esse é o imprudente. Ele está agindo errado e pode vir consequência aí. E o negligente, quem é? Negligente, não, esse é o negligente, já falei. E o imperito? Imperito é o não perito. Quem que é o perito? É o expert, é o que sabe o que está fazendo. E o imperito? É aquele que deveria saber e não sabe. Nesse caso, no acidente de carro, um imperito seria aquele que tem habilitação para dirigir, mas está dirigindo errado, não está usando as medidas de segurança necessárias. O Ministério Público, deixa eu só deixar no mudo aqui, que eu tô chata pra diabo por causa do meu ouvido. Eu já sou, aí pior. O Ministério Público, então, denunciou... Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. O Ministério Público denunciou por imprudência. E o que ficou esclarecido durante o processo com as provas trazidas? Que houve não uma imprudência, mas uma imperícia, porque tinha um buraco na pista e o Carlos não conseguiu desviar, né? Dava para desviar, não conseguiu, e foi isso que causou o acidente. Então, não foi imprudência, foi imperícia. E é importante dizer, né, que o Ministério Público, quando for denunciar, ele precisa verificar a espécie de culpa para denunciar, já que a defesa vai se defender da imperícia, da imprudência que está aqui. Então, eu vou dizer que não houve imprudência, não estava em velocidade.
Eu não posso me defender de coisa que eu não sei. Se ele falou que eu estava em uma situação, o nosso cliente estava numa situação de imprudência, então é contra a imprudência que eu vou me defender. Não pode depois o juiz tirar da cartola uma imperícia e querer condenar por imperícia. Para que isso aconteça, o juiz, aí que já é processo penal, o juiz deve devolver o processo para o Ministério Público e dizer: arruma essa acusação aqui, troca imprudência por imperícia. Aí ele vai trocar e vai dar novo prazo para poder a defesa se manifestar acerca da imperícia. Imperícia agora. Falar, não sei dirigir, por isso que deu merda, né? Mas aqui que ficou demonstrado, o promotor de justiça denunciou por imperícia e o juiz julgou por imprudência. Tá errado de novo. A gente se defende do que está aqui. Se não foi imprudência e o juiz não reconheceu uma imprudência, qual que é o papel do juiz? Absolver. Porque quem que é o titular da ação penal é o Ministério Público. Se ele está processando por imprudência, significa que se não for imprudência, eu sou absolvida. Se for negligência, precisa mandar para o Ministério Público arrumar e eu fazer uma nova defesa. Aí sim. Mas nesse caso não foi o que aconteceu. Falou que ele estava em excesso de velocidade, no final provou que não estava. Então a decisão do juiz teria que ser, se não estava em excesso de velocidade, absolve. Então, pensem que a gente se defende da denúncia. Não pensem no caso em si, pensem na denúncia. Ótimo. Vamos ver o que mais aqui que tem de errado. Colidiu, tá. Aí. No curso da instrução, quando a gente fala de instrução, pessoal, a gente está dizendo da parte do processo em que há a colheita de provas. Aqui vão ser ouvidas testemunhas, a vítima, se sobreviveu, o peritos. Aqui é a fase de instrução, está trazendo provas. Tanto que na instrução ficou provado que ele não estava em excesso de velocidade e que tinha um buraco na pista, né? Foram ouvidas testemunhas presenciais, não sendo Pedro localizado. Ó, a OAB deixa escancarado para a gente que o Pedro não apareceu durante o processo todo. Pedro sumiu, escafedeu, né? Então, já está mostrando para a gente, ó, pede absolvição, pede extinção da punibilidade pelo crime de lesão corporal aqui do 303. Em seu interrogatório, Carlos negou estar em excesso de velocidade, esclarecendo que perdeu o controle do carro em razão do buraco existente na pista. Foi acostado o exame pericial realizado nos automóveis e no local, concluindo que realmente não houve excesso de velocidade por parte de Carlos e que havia um buraco mencionado na pista. O exame pericial, todavia, apontou que possivelmente haveria imperícia de Carlos na condução, o que poderia ter contribuído para o resultado. Para o Carlos se defender dessa imperícia, repito, tinha que ter sido dada oportunidade para ele e não foi, né? Já que o juiz não mandou o Ministério Público corrigir a denúncia. Continuando. Após a manifestação das partes, o juiz em atuação na terceira vara da comarca de São Gonçalo, em 10 de julho, julgou totalmente procedente a pretensão punitiva. Então, ele disse que tudo que o Ministério Público pediu, ele deu, foi procedente tudo, apesar de afastar o excesso de velocidade. Como assim? Então, não foi tudo procedente. Se ele afastou o excesso de velocidade, então significa que não foi imprudência. Afirmou ser necessária a condenação em razão da imperícia, conforme mencionado no exame. Então, ele reconheceu aqui imperícia e não imprudência. No momento da dosimetria, então aqui, pessoal, só para terminar, né, nesse caso aqui, que o juiz não pode, nesse caso o juiz teria que absolver ou baixar os autos para o Ministério Público aditar a denúncia, ele não poderia condenar, porque
Eu só condeno do que está na denúncia, eu não posso inventar um crime depois. Olha lá. No momento da dosimetria, fixou a pena base de cada um dos crimes no mínimo legal. E com relação à vítima, Mário, na segunda fase, reconheceu a agravante do artigo 6º, inciso 2º, a linha H, pelo fato de ser criança, e aumentou a pena base em 3 meses. Vejam uma coisa importante aqui, tá vendo que a OAB não pede para a gente continha. As continhas que eu ensinei para vocês é para mundo prático, a OAB não pede continha. Mas aqui, ela estava esperta no seguinte sentido, se vocês sabiam, né, aqui é penal, teoria das penas, não, é um pouco de teoria das penas e um pouco de teoria jurídica do direito penal. Ele queria que vocês dissessem se vocês lembram da diferença de dolo e culpa, né? No dolo, eu tenho vontade de praticar o crime e ajo na direção da minha vontade. Na culpa, eu não tenho a vontade. Então, o bicho pega aqui, né? Nessa agravante do artigo 61, que de fato a pena aumenta se matou criança. Mas nesse caso, pessoal, refletindo, por isso que é importante a gente sempre pensar o que a gente está fazendo e não ser automático. Será que ele sabia que era uma criança que estava dentro daquele carro? Se ele pudesse escolher entre bater ou não, com certeza ele não bateria e causaria essa tragédia. Então, eu só posso agravar a pena de uma pessoa pelo motivo de ter matado um ascendente, descendente, ou ter matado criança, idoso, grávida, se aquela pessoa sabia quem ela estava atingindo. Isso é responsabilidade penal subjetiva. Eu sei quem eu estou atingindo e eu quero matar essa criança. Nesse caso, ele queria matar? Não! Então, essas agravantes atingindo pessoas somente tem lugar nos crimes dolosos, não tem lugar nos crimes culposos, já que se eu bato, Deus me livre, né, nosso cliente, bate no carro de alguém e dentro desse carro tem criança, não tem nem como eu saber. Quando você viu, o acidente já aconteceu. Então, não é possível que a justiça agrave a pena dessa pessoa porque tinha uma criança dentro do carro. Ele não tinha nem como saber que tinha criança no carro. Então, aqui, essa dosimetria da pena está errada. Aí vocês podem falar assim, mas professor, ele já não ia ser absolvido? E essa aqui é a parte que eu acho mais detalhada do direito penal, que nas outras a gente não encontra, mas em penal geralmente a gente encontra. Nós vamos ter em penal uma tese principal e teses subsidiárias. Se o juiz não acatar, o desembargador, segunda instância, não acatar a tese principal, a gente pede para ele que acate as teses subsidiárias. Qual é a tese principal? A absolvição do Carlos, no caso da lesão corporal, porque o Pedro não representou, e houve a decadência do direito de queixa, então extingue a punibilidade dele, acabou. E no caso dos 2 homicídios na direção de veículo automotor, ia pedir absolvição porque não estava em excesso de velocidade, não foi caso de imperícia, imprudência. Pronto, foi o que a denúncia fez. E como o juiz só poderia condenar em imprudência se houvesse denúncia sobre tal coisa, senão não poderia. Então, a gente ia pedir aqui a absolvição dele total. Mas, se o juiz não acata, e aí? E aí que a gente já vem com a tese subsidiária, aí a gente vem com aquela história. Salvo se Vossa Excelência não comungar do mesmo entendimento que a defesa, então faça isso. Aí a gente vai para essa tese subsidiária que é: não pode aumentar a pena aqui na segunda fase, porque a criança não tinha como saber que tinha criança ali. Então, essa parte está errada nessa agravante aqui. Ó, agravando errado. Não havendo causa de aumento e diminuição, reconhecido concurso material. Deixa eu explicar para vocês o que é isso, né? O que é isso?
Só nas próximas aulas nós vamos falar de concurso de crimes. Concurso de crimes, em rápido resumo, significa mais de um crime no mesmo contexto fático. Aqui, por exemplo, houve 3 crimes, mas a gente vai contar com crime material, concurso material, concurso formal e crime continuado. Aqui a OAB, ela queria saber se você sabe quais são os concursos de crimes. Qual que é a consequência dos concursos de crimes? O pior que tem é o concurso material, porque todas as penas são somadas. Esse é o concurso material. No concurso formal, as penas não são somadas. Eu vou ter no concurso material uma pena mais uma fração das outras penas. Nos concursos de crime, sempre vai ter mais de um crime. A diferença vai ser, eu somo a pena ou eu vou aplicar a pena mais grave e uma fração só da outra pena, não vou somar. É a mesma coisa da gente ir no mercado e compre 3, leve 4. Mate 5, compra a pena por 2 só. Mais ou menos isso, concurso de crimes, para ficar fácil, né? No concurso material e formal, que a OAB pediu aqui, qual que é a diferença? No material, eu tenho mais de uma conduta, mais de um resultado. Conduta, movimento corpóreo humano, positivo ou negativo, em busca de um fim. Teoria do crime, direito penal, teoria do crime, direito penal 1. Tive mais de uma conduta, e desse mais de uma conduta, mais de um crime, então, concurso material. Vim aqui, matei um, pá, conduta 1. Matei outro, pá, conduta 2. Concurso material, somo as penas. Concurso formal. Uma conduta só, mais de um resultado. Um acidente só, 2 mortes e uma lesão corporal. Então, nesse caso, a OAB queria que você dissesse, não é concurso material aqui, porque foi só uma conduta do Carlos e 3 resultados, 3 crimes, 2 homicídios e uma lesão. Então, nesse caso aqui, não é concurso material, é concurso formal. Não vou somar as penas, eu vou aplicar a pena mais grave e uma parcela delas. Vamos fazer aqui uma continha rápida, né? Se ele fosse condenado em concurso material a 10 anos por cada homicídio e mais 2 anos pela lesão corporal, a pena ficaria em 10 mais 10 mais 2, 22 anos. Se for o concurso formal, que está no artigo 70, o material está no 69. Se for no artigo 70, concurso material, formal, ele pegaria as 3 penas, né? 10 do homicídio, 10 do outro homicídio, 2 do lesão corporal. Aí, o que o juiz ia fazer, que está no artigo 70? Aplica a maior das penas e uma fração da outra, da maior pena. Maior pena, 10. Fração dessa pena no concurso material está falando que vai de 1/6 até a metade, se eu não me engano. Metade de 10, que é a maior pena, 5. Então, ele ficaria com 10 mais 5, 15 anos. Então, olha a diferença dos concursos de crimes. Um ele ia pegar 22, no outro ele ia pegar 15. E a gente sempre tem que buscar as manobras para melhorar a vida do nosso cliente. Aqui, então, nessa segunda parte, a gente ia falar que não houve concurso material, porque só houve uma conduta. Então, teria que aplicar o concurso formal e as penas dos crimes não poderiam ser somadas. E, por fim, olha lá, a pena ficou acomodada em 4 anos e 9 meses. Não houve substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão do quanto, nos termos do artigo 44, inciso 1º. Qual que é o erro aqui, pessoal? Olha só, qual que é o erro aqui? Vamos para o Código Penal? Vamos ler. Aí eu quero que vocês identifiquem o erro.
As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. O erro está aqui. Dava sim, juiz, para converter essa pena de 4 anos e 8 meses em restritiva, porque como o crime foi culposo, qualquer pena cabe. Pena de 300 anos cabe se o crime for culposo, em restritiva de direitos. O senhor podia ter dado aqui, ó, uma perda de bens e valores, prestação pecuniária, limita o fim de semana, presta serviço à comunidade, interdita direitos, limita o fim de semana, porque o crime foi culposo. E o artigo 44 diz que pode ser. O 44 só vai dizer que é 4 anos aqui quando o crime for doloso e for cometido com violência, sem violência ou grave ameaça. Nada a ver. O juiz comeu bola total aqui nessa parte. Sendo fixado o regime inicial fechado no cumprimento de pena. Regime inicial fechado. Vamos ver o que está errado aqui, ó. Vamos ver se é para... Aqui. 4 anos e 9 meses de detenção. 4 anos e 9 meses de detenção. Cabe regime inicial fechado para crime apenado com detenção, galera? Não, não Não. cabe. Não cabe. É o regime menos gravoso a detenção. Então, Começa não no cabe. Então, na detenção vai caber, e onde que está isso? Está lá no Código Penal, vamos dar uma olhada lá no artigo 33, vamos subir. Está bem explícito. E vocês vão estar com o código na mão. Olha lá. Vamos ler aqui. Você está inventando? Não, está escrito aqui, ó. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto. Não está falando de fechado. Salvo necessidade de transferência fechado. Essa necessidade de transferência iniciou o cumprimento, deu merda lá. Ele matou o coleguinha de cela, aí transfere para fechado. Mas, ó, a detenção eu inicio no regime aberto ou semiaberto. Salvo essa exceção aqui, que não é o caso nos nossos termos. Então, quando a gente está analisando essa prova, a gente verifica, ó, 4 anos e 9 meses de detenção. Opa, detenção, não posso ter regime fechado inicial? E foi o que o juiz fez. Olha lá. Sendo fixado o regime inicial fechado de cumprimento de pena, com fundamento na gravidade em concreto da conduta. O Ministério Público foi intimado. Aqui tem as partes, só para esclarecer esse final, né? Aqui a OAB traz para a gente termos de processo penal, definindo como que eu vou processar. Por enquanto, nós aqui só tivemos a parte material, nós não tivemos a parte processual ainda. E aí, na parte processual, o que a gente vai aprender? Qual a sequência que os atos acontecem dentro do processo? Sabendo em que pé que está esse processo, quando a gente estuda processo penal, a gente já sabe qual que é o próximo passo. Então, aqui, quando ele fala, né, que o juiz sentenciou, o Ministério Público foi intimado, mas não recorreu. Qual que é o próximo passo? A defesa se manifestar da sentença. E a defesa vai se manifestar de que maneira? Com a apelação. Eu apelo dessa sentença, subo para o tribunal para mostrar esses erros aqui. E aqui, a defesa foi intimada dia 18 de setembro, numa quarta, para adoção das medidas. A apelação é um recurso que deve ser interposto no prazo de 5 dias. Úteis? Não, corridos. E a OAB quer saber se vocês sabem o prazo do recurso. Vamos ver aqui. Como a defesa foi intimada no dia 18, uma quarta, e são 5 dias, como que eu conto?
o próximo dia útil. Quarta é o dia da publicação, não conta. Conta a partir do próximo dia útil. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então, segunda-feira é o dia que eu tenho, vou ter que trabalhar final de semana. Segunda-feira é o dia que eu tenho para interpor esse recurso. Segunda-feira cai que dia? 19, 20, 21, 22, 23. Então, eu teria que colocar que a data que eu estou interpondo esse recurso é dia 23 de setembro de 2019. Estou dentro do prazo. Porque se eu perder prazo, galera, a OAB não está nem aí. Ela vai descontar Como pontos. dia corrido e não como dias úteis. São dias corridos. Sim, no processo penal a gente vai aprender que todo advogado de criminalista é tudo filho de rapariga, tem que trabalhar final de semana. O civilista não, tem só os dias úteis, ele pode final de semana passear. Aqui, se caiu na quarta-feira, ferrou. Quinta é útil, começa a contar o prazo quinta, sexta e sábado e domingo está contando o prazo. A gente vai aprender isso em processo penal aqui. Então, vejam só que essa prova da OAB ela é bem cheia de detalhes, mas se a gente tiver ok com a matéria, tiver estudando a matéria numa boa, sabendo o que é o dolo, culpa, negligência, imprudência, sabe o que é imperícia, sabe quais são os concursos de crimes, sabe quais são as ações públicas, quais são as ações privadas, o que é uma representação. Vejam que são teminhas que a OAB pediu aqui, que são batidos, bem batidos, e que a gente aprende na faculdade, só que às vezes a gente não dá muito valor, né? O professor está falando sobre determinado tema, aí eu gosto, a gente não dá muito valor na hora, e eu digo isso por mim, né? Eu só fui começar a prestar atenção e falar, poxa, o que é concurso formal? O que é concurso material? O que é dolo? O que é culpa? Quando eu comecei a estudar para a OAB, e aí eu vi que eu já tinha ouvido falar isso no passado distante, mas eu não lembrava o que era. Então, eu já trago para vocês essas provas, né, logo no começo do curso, para que vocês já despertem isso. Apesar que é difícil, né? Geralmente, só quando a água começa a subir, que a gente começa a dar importância. Mas se eu atingir pelo menos o coração de 3 pessoas, para mim já está bom. E lá no final vai dizer, ô, professora, que legal, obrigada. Agora eu já consigo identificar a prova da OAB, né? Então eu fico contente. Quero que... Olha, eu usando o fone errado. Meu Deus, tomara que tenha aparecido. Quero que vocês, então, não fiquem com medo dessa prova, mas trouxe para vocês, e essa não é das provas, essa prova aqui até achei o nível dela médio. Tem prova mais fácil de penal e tem prova mais difícil. Essa aqui foi um nível até que médio de prova, viu? Não estava tão difícil assim. O que vocês acharam, pessoal? Quero ouvir vocês. Eu vou deixar a prova disponível para vocês no AVA. Por enquanto, para mim, bom dia. Oi, Edmundo. Para mim, por enquanto, assim, é uma linguagem ainda um pouco distante, mas eu estou tentando assimilar, entendeu? É muita informação, entendeu? Um mês de aula, né, Edmundo? Não tem como, né? Eu ia ter que levar você para estudo na NASA, se você conseguisse assimilar todas as coisas, né? O direito, quando a gente começa, parece grego. Por isso que eu digo que o primeiro ano é o mais difícil que tem, porque até a gente se adaptar à linguagem demora um pouco, né? Mas se eu estiver falando uma linguagem que vocês não estejam entendendo, pode me interromper, porque eu falo e às vezes eu nem sinto que eu estou falando linguagem técnica, então pode falar, professora, não entendi. Mas aqui muita coisa vocês ainda não tiveram, muito, muito. O que o pessoal do segundo ano em diante teve foi dolo e culpa, eu acho que só. O resto eles não tiveram nada, a gente só começou a dosimetria de pena e terminou hoje a dosimetria de pena.
Então, eu trouxe para despertar essa consciência em vocês aqui sobre esse tema de penal, né? Eu achei que legal. Sobre a prova, pessoal, provinha eu vou pedir na semana, no domingo, vai estar lá disponível para vocês a partir da meia-noite, depois do Fantástico. Vai estar disponível. E aí, o que eu vou pedir em direito penal? A matéria que a gente viu até agora, todas as aulas estão disponíveis, são 6 aulas, estão todas disponíveis no AVA para vocês. Vocês vão poder consultar o código, mas eu vou pedir basicamente, né? O que é, por exemplo, qual que é a função da pena, que é ressocializar, os princípios que a gente passou, princípio da não culpabilidade, princípio da presunção de inocência, vou pedir regime de cumprimento de pena e um teminha de cada uma das aulas que eu fiz. Depois a gente falou o quê? Pena restritiva de direito, pena de multa. Abram lá o Vadmecum de vocês, o Código Penal de vocês, e aí o que eu estiver dizendo lá, vocês analisem e digam se é verdadeiro ou falso. Não vai estar difícil a prova, vai estar simples, tá, pessoal? Mas precisa ler e entender. E aí fala assim, quantas chances, professora? Verdadeiro ou falso, uma chance só, né? Senão, se eu coloco verdadeiro, depois é falso, eu vou lá, muda e ferrou, né? Então, uma chance só, verdadeiro ou falso. Ô, Marisa, Pois não. depois só à tarde aí, a partir das 2, né? Aí você me auxilia lá, porque eu tô sem acesso ao Avatar. Tá bom, tá bom. Depois manda o link, manda o CPF para mim, que hoje não tem plantão, é só de segunda a quinta, mas eu vejo se eu consigo entrar lá e dar uma olhadinha para você. Precisa Beleza. ver, preciso dar uma olhadinha lá sem o intranet, vamos ver se eu consigo. Mais alguém, pessoal? Ora, Oi. então as provas vão estar todas, da senhora e do professor Renato, vão estar disponibilizadas a partir da segunda-feira, então? Isso. Ah, Segunda tá. e terça-feira vai estar lá disponível para vocês. Aí vai ter aula essa semana ou não, né? Não, semana que vem é prova só e depois a Tá. correção da prova. Com relação só à matéria aí, mudando já, aproveitando já, na hora da leitura, que a gente de repente vai fazer a leitura, a gente pode ficar até um pouco, assim, vamos dizer, acho que ansioso com algumas coisas, com algumas palavras-chave ou com datas, e aí de repente pode não conseguir, né, acertar, vamos dizer assim. Mas depois que você fez ali aquela leitura, que você fez aquele resumão, aí você vê que as coisas vão se encaixando, né, as coisas vão ficando claras. Então não pode ter aquela afobação do achismo, né, igual você fala, não pode achar nada, tem que ir no que está escrito. Então é bem legal isso aí. O cérebro engana, né? E como que a gente vence isso? Treino de prova. Já decide aqui, o que eu quero fazer na OAB? Quero fazer penal? Então eu vou pegar todas as provas de penal aqui e vou tentar fazer. E vou buscar, e o gabarito está lá disponível para auxiliar a gente. Aí você fala, puta, errei. Por que eu errei? Vai lá no gabarito e vê por que você errou. Busca no código. É assim que a gente estuda, pessoal. Sim, principalmente tentando fazer, errando e depois descobrindo o erro. O erro tem uma função essencial na nossa vida, que é fazer o nosso cérebro fixar. É falar, opa, errou. Então, vai lá e pega todas as provas e façam. Geralmente, o pessoal se preocupa com isso no 8º semestre. Faz agora, se preocupa agora, pensa, né, todo momento do seu dia, pensa assim, será que eu estou usando o meu tempo para eu evoluir? Eu faço isso. Às vezes eu me pego olhando no celular aqui alguma besteira, aí eu fico, será que eu estou usando esse tempo para minha evolução? Não, vou buscar fazer alguma coisa para minha evolução. Claro que a gente está trabalhando, a gente está buscando a evolução, mas no nosso tempo livre, reflitam, será que eu estou usando meu tempo para minha evolução? E qual que é a minha evolução? O que eu me propus? Me propus estudar direito. Então, eu vou pôr a faca no dente e vou para cima, porque se alguém conseguiu, eu também consigo, né? E vamos lá, vamos estudar, pessoal.
Posso ajudar em mais alguma coisa? Se não, tranquilo? Um beijo, ótimo final de semana para vocês. Mais tarde eu mando o convite da aula da professora Luciana. Se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade. E estou à disposição para dizer que, para ajudar vocês no que vocês precisarem. Vamos estudar aí, pessoal. Espero que vocês tenha batido no coração uma despertada assim a necessidade de estudar mais e deixar de achismo, como diz o Edmundo, né? Deixar disso e estudar ciência. Porque se eu quero achismo, eu vou assistir o da Atena, eu vou assistir a Luciana Gimenez, eles acham um monte de coisa, a gente não tem que achar nada, a gente tem que estudar. Obrigada, né? Má. Bom final de semana. Obrigada, professora. Beijo no coração de vocês. Ótimo final de semana. Se cuidem, galera. Beijo, professora. Bom final de semana. Beijinho. Bom dia, Beijo, tchau. gente. Lavem o pé para Bom dormir. final de semana e pensa muito na gente, com carinho. Só, gente, só pensa. Né? Ai, ai. Um beijo. Beijo, galera.